Bom dia em primeiro lugar. Tá, pessoal? Copiar a pauta? Se não copiou, eu volto depois, tá? Então, vamos para a correção da tarefa, que é a página 35. Então, abre lá na página 35. Então, página 35, exercício número 1. Ele fala assim, ó. No ano de 2012, completou-se, né, 50 anos da perda da nobreza dos chamados gases nobres, a qual ocorreu em 1962. Ou seja, em 2012, a descoberta dos gases nobres completou 50 anos, quando o químico inglês Neil Barclay conseguiu sintetizar o xenônio ao fazer, na verdade isso aqui é um sal, né, do xenônio, ao fazer reagir o xenônio com um poderoso agente oxidante, que resultou no hexafluoreto de platino. Pergunta-se, esses gases eram chamados assim na época da sua descoberta, foram julgados como sendo não reativos ou inertes, permanecendo imaculados. Ou seja, eles foram a inspiração do octeto, né? Foram eles que deram a inspiração na regra do octeto. Então, a alternativa C, tá? Regra do octeto, da qual a configuração tem 8 elétrons. Alternativa C. Número 2. Considerando a fórmula eletrônica aí do lado, pergunta-se, qual é o número de elétrons da última camada do elemento químico? Ou seja, quantas bolinhas ele tem em volta dele aí? Quantas bolinhas? Quantas bolinhas ele tem em volta dele? Na figurinha aí. 12? Não. 6? 6. Então, resposta, 6 elétrons. Letra B. Que tipo de ligação ocorre entre esses dois carinhas aí? Covalente? Covalente, vírgula. Por quê? O que é covalente entre eles? Está na cara. Em primeiro lugar, o oxigênio é um não metal. Essa é a primeira resposta justificativa. Então, resposta, ligação covalente, vírgula, pois o oxigênio é um não metal. Vírgula. Metal com não metal ocorre compartilhamento de elétrons. Repetindo, ligação covalente, vírgula, pois o oxigênio é um não metal, vírgula, não metal com não metal ocorre compartilhamento de elétrons. Ó, na letra C, não vou falar, tá? Vai estar lá no gabarito. É o desenho da fórmula, tá? Então, vamos para a 3. Número 3. Distribuindo o magnésio 282 e o nitrogênio 285, quantos elétrons há na última camada de cada um deles? Então, vamos começar pelo magnésio. Já escreve magnésio, põe a fórmula dele aí. Magnésio, 2 pontos. Quantos elétrons ele tem na valência? Olhando para o quadro.
Hein, gente? Quantos elétrons? Olha aí no quadro. Hein, Elane? Quantos elétrons tem o magnésio? Seria 12? 2. 2. Nitrogênio, 2 pontos. E do nitrogênio? Quantos elétrons? Hein, Elane? Quantos elétrons tem o nitrogênio? Não! 5! Pelo amor de Deus, gente, a camada de valência que nos interessa aqui. Então, o magnésio, 2 elétrons e o nitrogênio, 5. Letra B. Eles têm a tendência de perder ou ganhar elétrons. Ou seja, quem tem a tendência de perder e quem tem a tendência de ganhar. Entre esses dois aí. Quem tem a tendência de perder é quem? Metais. Professor, Oi. como ficou A? Porque minha internet caiu. Magnésio, 2 elétrons. Nitrogênio, 5 elétrons. Magnésio Obrigada. é metal. Metal perde elétron. Então, magnésio é um metal, perde elétron. Vírgula. Nitrogênio, não metal, vírgula, ganha elétrons. Número 4, letra C. Ah, que tipo de ligação que ocorre entre eles se um perde, outro ganha? Só pode ser o quê? Ligação iônica. A fórmula não vou falar, tá? Porque vou postar lá o gabarito, aí vocês copiam. Então, ligação iônica, vírgula, e a fórmula depois vocês conferem lá. Número 4. Observe os átomos abaixo. Oi? Nada, professora. Ignora meu áudio. Observe os átomos abaixo. Eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono, eu tenho nitrogênio, eu tenho oxigênio e o cloro. De acordo com eles aí em cima, é possível afirmar que a única estrutura não coerente, ou seja, a única fórmula que está errada, se eles se ligarem aí é HCl é possível, tá? Nós já vimos ele. Um cloro ligando a outro cloro, ou seja, Cl2, também é possível. H2O, água, também está correto, é possível. NH3 é amônio. 3 hidrogênio ligando no nitrogênio, tá certo? Então, o errado aí é a alternativa E. Não é HC4, é o contrário, pessoal. É CH4, o certo, tá? Então, a alternativa E. Número 5. Observe a estrutura abaixo. Então, ele perguntou assim. O X aí na fórmula. Quem seria o X aí? Tá? Eu tenho... Esse exercício é simples. É por lógico, ó. Se ele colocou hidrogênio, se ele colocou oxigênio, tá? Quem que vai se ligar com o oxigênio? Só pode ser o carbono, tá? Alternativa B. Por que o carbono? Porque o carbono faz 4 ligações. Eu tenho uma duplinha ali à direita com oxigênio, mais uma com oxigênio em cima e mais outra com oxigênio embaixo. Então, fechou 4 ligações. Quem faz isso daí é o carbono. Alternativa B. Era até o 5 ou 6? Hein, pessoal? Hein, Luana? Até o 6, Até o 6, pronto. Então, vamos lá. Um elemento químico com desenho aí pertence aos metais. E o elemento da bolinha, halogênios. Halogênios é 7A, é não metal. Então, já matamos a primeira charada. Metal com não metal só dá o quê?
iônica. Ligação iônica, tá? Então, se a bolinha é dos halogênios, do 7A, então ele vai ganhar um elétron. E o garfinho aí, ó, o desenho do garfinho, ele é dos alcalinos terrosos, ele é do 2A. Então, se ele é do 2A, ele vai perder 2 elétrons. Então, ele vai precisar de 2 bolinhas. Então, a fórmula vai ser o garfinho O2, composto iônico. Alternativa B. Aí fechou aqui, né, gente? Ok? Agora vocês voltem lá para a apostila, na página 26. Página 26. E aula passada nós discutimos aí a utilidade dos ácidos, certo? Vimos aí alguns exemplos de ácidos e suas utilidades, algumas bem importantes. Aí nós vimos a utilidade das bases, algumas bases aqui, algumas até perigosas, né? E hoje nós vamos falar do terceiro irmãozinho e o chatinho, tá? Lembra que eu falei que eram 4 irmãozinhos? Ácidos, bases, sais e óxidos. E desses 4, 2 eram chatinhos. Eram os ácidos e os sais. Por que eles são chatinhos? Porque eles têm regras mais detalhadas, tá? Então, o que são os sais? Os sais é toda substância que, em água, produz um cátion diferente do H+. Por quê? Porque H+ é de um ácido e um ânion diferente de OH-, que é de uma base, tá? Então, eles não têm na fórmula nem H+ e nem OH-, certo? Os sais são formados a partir de uma reação de neutralização. O que é reação de neutralização? Neutralização vem de neutralizar, tá? Ou seja, bloquear, certo? Então, se eu pegar um ácido e misturar com uma base, a reação deles vai ser de neutralização. E o resultado disso vai formar um pó. Esse pó é um sal, que é o sais, tá? Quais são as características dos sais? Primeiro, eles são resultado de uma reação de ácido com uma base. Ele tem sabor salgado, tá? E encontra-se na forma sólida, de coloração branca, todos eles, tá? E se eu pegar esses sais e misturar numa solução líquida, eles são eletrólitos, tá? Eles conduzem corrente elétrica. Então, essas são as características dos sais. Repetindo, eles são resultado da reação de ácido com uma base, tem sabor salgado, se encontra na forma sólida todo mundo e tem a maioria coloração branca, né? Um pozinho branco. E se eu misturar esses sais com alguma solução aquosa, eles se tornam eletrólitos, ou seja, eles conduzem corrente elétrica. Então, essas são as características dos sais, tá? Nomenclatura. Ou seja, como que eu faço para dar nome aos sais? Nós vimos lá que as bases, os ácidos têm a regra deles, né? Ácido D, o nome lá, põe a substituição. Base, hidróxido D, o nome lá do cátion, tá? E os sais? Os sais eu vou unir o nome dos dois. O nome do ânion, acrescentar a palavra D e o nome do cátion, tá? Observação, cuidado com essa observação. Quando você for montar a fórmula do sal, agora você não entender porque é o irmãozinho chato. Primeiro eu coloco o cátion, depois o ânion. Cátion, ânion. E para escrever o nome dele, é o contrário. É o nome do ânion depois do cátion. Vamos aos exemplos, tá? Lembra dessa tabela aqui, ó? Eu cortei ela, tá? Eu cortei a foto dela e
coloquei lá no outro slide para não te confundir, mas ela é assim, tá? Eu cortei ela aqui no meio. Essa tabela de cima é dos ânions e essa tabela aqui é dos cátions. Então, o sais é a união dos dois, tá? Repetindo. Os ácidos, eu só uso essa tabela aqui. As bases, só essa de baixo aqui. E os sais, as duas, tá? Nós vamos usar as duas. Então, vamos para o exemplo, tá? Eu vou escrever aqui na tela para você. Então, aqui o exemplo, ó. Na é um cátion. O Cl é um ânion. Então, para eu escrever a fórmula, primeiro vem o cátion, depois o ânion. E para escrever o nome, escrever, aí é o contrário. Primeiro vem o nome do ânion, depois o cátion. Então, esse carinha aqui, ó, quem é o ânion aqui? É o Cl. O Cl é o cloreto, tá? Então, o nome dele vai ser cloreto. Acrescento a palavra de, vamos voltar aqui, ó. Acrescento a palavra de. Acrescento a palavra de, vou até colocar em vermelhinho aqui. Não precisa de vermelho. E nome do cátion. Quem é o cátion aqui na história? É o Na. Então, o nome dele é cloreto de sódio, tá? Então, tá aí o nome desse sal, cloreto de sódio. Esse carinha aqui, ó, é mais conhecido, R$2. É o famoso, tá bom, é o famoso, vou colocar aqui para vocês. Eu coloquei lá na utilidade, mas eu vou colocar aqui para vocês. É o nosso famoso sal de cozinha. Sal lá que tem lá na cozinha da sua casa, que a gente faz comida, tá? Olha esse segundo exemplo. Al é o cátion, SO4 é o ânion. Então, a ordem é, na fórmula é o cátion, depois o ânion. E para escrever, ânion primeiro, depois o cátion. Então, o SO4, o nome dele é o sulfato, tá? Acrescento a palavra de. Quem é o Al? Alumínio. Então, qual é o nome desse sal? Sulfato de alumínio. Tá? Terceiro exemplo. O K é o cátion, o NO3 é o ânion. Então, qual vai ser o nome dele? A regra, primeiro o ânion, depois o cátion. O NO3 é o nitrato. Então, vai ficar nitrato, palavra de, e o nome do cátion. Esse cátion aí é o potássio. Então, vai ficar potássio. Então, o nome dele é nitrato de potássio. Tá? Esse aqui, o nome desse ânion aqui, ixi, deu branco. Ah, não, é ele mesmo, é o cloreto, é o mesmo desse aqui, tá? Então, é o cloreto de novo. De, quem é esse Fe aqui, ó, esse cátion aqui? É o ferro, tá? Cloreto de ferro. Ah, precisa pôr o número romano aqui do lado? Não. A regra do número romano é só lá nas bases, tá? E esse aqui? Quem é o ânion aí? É o CO3. Ele é o carbonato, tá? Carbonato de... Quem é o Na? Nós já sabemos, é esse aqui, ó. É o sódio, tá? Então, o nome dele é carbonato de sódio. Então, essa é a regra dos sais, tá? Como eu falei dos irmãozinhos chatos. Lá nos ácidos, a regra era substituir a terminação. Essa é a parte chatinha. E aqui é a diferença do nome para a forma. Só esse pontinho chato, tá? Vou colocar mais exemplo aqui para você. Vamos consultar a tabela aqui, ó. Vou botar aqui na tabela. Vou pegar esse aqui, ó. Um simples aqui, ó. O BR e o AG, tá? Vamos voltar lá.
AgBr. Primeiro é o cátio, depois é o ânion, para escrever a fórmula, não se esqueça. E para escrever o contrário. Então, quem é o ânion aqui? É o Br, é o brometo, tá? Brometo de... Quem é o Ag? Quem é esse cátio aqui? É a prata. Certo? Então, o nome dele ficou brometo de prata. Então, esse é o cloreto de sódio, sulfato de alumínio, nitrato de potássio, cloreto de ferro, carbonato de sódio e brometo de prata. Então, essa é a regra dos sais, tá? Aí, na página 27, eu copiei umas coisas aí da apostila e acrescentei outras, tá? Que eu tirei da internet. Então, por exemplo, o NaClO, o nome dele é hipoclorito de sódio, popularmente conhecido como Quiboa ou água sanitária, tá? O hipoclorito, só um pouquinho, o hipoclorito de sódio, ele é utilizado na água sanitária e outros produtos de limpeza pesada, tá? Junto com algumas bases lá. Aí nós temos o CaCO3, o carbonato de cálcio. Ele é utilizado lá na indústria para produzir cimento, para fazer a correção do solo, tá? Existe um produto vendido na agropecuária, que é o carbonato de cálcio, que é para fazer correção do solo. E na natureza, ele compõe o mármore, o calcário e a calcita. São três pedras, vamos dizer assim, vindo de rocha. Então, o mármore, aquela cor branca do mármore, quem é responsável por aquela cor bem forte branca do mármore, é esse carinha aqui, é o carbonato de cálcio, tá? E o calcário, para quem nunca viu calcário, é umas pedras bem branquinhas, tá? Região de Bonito tem muito calcário, tá? O calcário, ele é utilizado aí para parte de agricultura, certo? Aí nós temos o nitrato de sódio. Ele é popularmente conhecido como salitre do Chile, tá? Porque lá no Chile eu encontro grande quantidade desse sal aqui, nitrato de sódio. Ele é utilizado na fabricação de fertilizantes, tá? E pólvora. Fabricação de pólvora, tá? Para quem não sabe, pólvora é um pozinho explosivo. Ele é muito utilizado na dinamite, no preenchimento de balas de arma, etc. Tá? E ele é utilizado como conservante de alguns alimentos, principalmente alimentos embutidos. Bacon, salsicha, calabresa, tá? Esses alimentos embutidos, o que faz ele ficar durinho, conservado e não estragar, é o carbonato de cálcio. Na linguagem culinária, a gente fala salitre, tá? Faça-se salitre nesse embutido para conservar ele, sal conserva. Aí nós temos o cloreto de cálcio, produtos antimorfos. Então, junto com algumas bases, ele compõe aqueles produtos que vendem nessas lojas de tinta, se não me engano, que chama antimorfo, que é para passar nesses lugares que tem muito mofo. Ele bloqueia que o fungo prolifere e morfa determinado material, geralmente madeira, né? Esse carinha aqui, mais conhecido por R$2, hidrogenocarbonato de sódio. Google bicarbonato de sódio, pessoal. Esse bicarbonato de sódio aqui é mais conhecido por R$2, tá? Bicarbonato de sódio é vida. Bom para tudo. Na próxima aula eu falo as utilidades dele, certo? É utilizado na limpeza, utilizado na culinária, utilizado medicinal, utilizado para tudo, bicarbonato de sódio. Vende no mercado, vende em qualquer lugar, vende até na feira, na feira central não, no mercadão lá, tá? Bom para tudo. Certo, pessoal? Tudo certinho aí? Lá no Google Sala de Aula,